Inclinar nossas cabeças e vamos receber a palavra do Senhor em nossos corações. Vamos cantar Somente Crer. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer. Aleluia, Jesus. Somente crer, tudo é possível. Senhor nosso Deus e Pai eterno, graças te damos por mais uma vez estar na tua presença, Senhor. Obrigado, Pai, por nos trazer aqui. Obrigado por um novo amanhecer, pela salvação, pelo perdão que o Senhor tem nos dado de nossos pecados. O Senhor continue tratando conosco, falando ao nosso coração, corrigindo, exortando, nos firmando a cada dia nossos passos em teus caminhos, Senhor. Abençoe toda a tua igreja presente e a igreja que não está presente, abençoa também, Senhor. Fala conosco nesta manhã de escola dominical, pois somos totalmente dependentes de Ti. Que a inspiração, que a unção venha do alto e nos conduza, Senhor, nesta hora tão maravilhosa, quando estamos na Tua casa, Senhor. Pois este tem sido o melhor lugar para estar, é na casa do Senhor. O Senhor nos abençoe, só fale ao nosso coração. Tome o teu indigno servo em tuas mãos e fala para nós, Senhor, pois queremos te ouvir. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém. Amém. Bom dia a todos. Amém. Vamos cantar um hino do nosso cântico, e já está fazendo tempo que não se canta mais hinos congregacionais. Isso não é bom. Vamos cantar o de número 87. Por um caminho brilhante vou. Amém? Todos que têm o seu cântico podem acompanhar. Eu gosto de hinos avulsos, eu canto, mas é bom que a igreja não perca a linha dos nossos antigos cânticos. Amém? Por um caminho brilhante vou, de majestosa luz, pelo caminho que já trilhou nosso Senhor Jesus, sem me lembrar do que se passou, bem feliz canto sim, pois
Cristo da morte livrou-me, sim, me ouviu, me remiu. Cristo é meu por fim. No mundo não tenho mais prazer, glorificado estou. Nunca jamais hei de perecer, pois Jesus me livrou. Ele me ama e me quer bem, tudo é para mim. Nele encontro louvor também. Cristo é meu por fim. Meu por fim, meu por fim. Cristo da morte livrou-me, sim, me ouviu, me remiu. Cristo é meu por fim. Quem de Jesus me separará, tendo no coração? Ele nas trevas me guiará para a feliz Sião. Sempre potente, sem vacilar, venço o mal assim. Tenho prazer se na luz andar, Cristo é meu por fim. A igreja bem forte. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos ler a palavra de Deus. Daniel capítulo 9, verso 20. Eu não sei se vocês perceberam, mas está terminando o livro de número 1. Eu não sei se vamos entrar no 2 ainda hoje, mas está terminando. Daniel capítulo 9, versículo 20. Nove 20, que diz assim: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade
e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Amém. Podeis sentar, irmãos. Aleluia. Eu quero você observa que nós estamos no fim. É o parágrafo 141. Eu tenho um assunto muito interessante para todos nós, que me chamou a atenção esses dias, em relação do Brasil com Israel. Algo que me deu um estalo assim e me fez ver algo que nada acontece por um acaso. Tudo tem propósito, tudo tem um porquê. Então, o parágrafo 151, ele diz assim: 70 semanas, sim, eles por cerca de 2000 anos, eles têm estado longe, eles têm sido dirigidos agora, eles são gente tal e como sucedeu no endurecimento do coração de Faraó. Ele teve que endurecer o coração de Hitler. Milhões deles morreram. Olhem a este Eichmann, culpado de matar 6 milhões de judeus, 6 milhões deles almas humanas, recém-nascidos, crianças, adultos, todos levados à morte. Eichmann, um homem. Olha a Rússia, como os tira você dali? Eles os lançaram de todos os lugares e eles têm sido uma nação desprezada por causa de seu amor ao dinheiro. Eles tornaram a regressar, porém esta pequena minoria está regressando à Palestina. Amém, irmãos? Amém. Estamos falando de Israel. E quando você ouvir começando a regressar à sua terra, eles têm ali suficiente para fazer estes 144 mil. E o que está sucedendo? Eles conhecerão a seu José. Não se preocupe você, sim, Senhor. E todos estão esperando ali, esperando que ocorra. As nações os têm declarado uma nação este último ano. Quando isto der no alvo, estamos perto do fim. A igreja gentia se tem ido, pode ser em qualquer tempo. Deus poderia dizer: Israel é meu povo. Quando for isto, os gentios terminarão. Eles pisarão. Jesus disse Jesus em Mateus 24, a abominação da desolação. Eles pisarão os muros de Jerusalém até que termine a dispensação dos gentios. Quando isso houver terminado, então os judeus regressarão a Jerusalém,
para estabelecer o tempo e adoração do templo. Tocaremos nisto nas próximas mensagens, as 70 semanas dos 6 propósitos. Agora eu lerei isto antes de encerrar, porque então será quase a hora de irmos para casa, então regressar às 7. Primeiro, se vocês o estão anotando, para terminar a transgressão, o capítulo 9 de Daniel e o versículo 24, para terminar a transgressão. 1. Para pôr fim ao pecado. 2. Para expiar a iniquidade. 3. Para trazer justiça eterna. 4. Para selar a visão e a profecia. 5. Para ungir o santo dos santos. 6. E disso falaremos esta noite. Esperem agora, permitam-me repassá-lo para que o captem. Primeiro, termina a transgressão. Segundo, por fim ao pecado. Terceiro, expiar a iniquidade. Quarto, trazer justiça eterna. Quinto, selar a visão e a profecia. Sexto, para ungir o santo dos santos. Permitam-me lê-lo agora na Bíblia, é o versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, os judeus, e sobre tua santa cidade, Israel, judeus, Jerusalém, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna e para selar a visão e a profecia, e para ungir ao santo dos santos. Isto foi exatamente o que ele veio dizer-lhe que seria feito, e então será o fim. Agora, à noite veremos que estas são coisas, e veremos quão próximos estamos disto. E logo no próximo domingo trazei e colocar estes elementos de tempo exatamente onde estamos parados. Eu o amo. Israel regressando à sua terra. Israel, permitam-me dizer isto, vigie agora, supondo que está fora da fita, permitam-me dizer isto, na mesma hora que Israel venha a ser uma nação. A razão que eu sempre tenho crido, ante minha classe aqui, que havia algo que eu teria uma parte antes de morrer, é trazer Israel de novo ao Senhor, porque na mesma hora, pela carta da Pan América, que Israel foi declarada uma nação pela primeira vez em 2000 anos, desde que foram dispersos, não um povo. Foi nesta mesma hora, a hora exata que o anjo do Senhor me apareceu ali e me enviou com o evangelho a mesma coisa, 7 de maio de 1946. Agora, logo, outra coisa que me permite conhecer é restaurar os corações dos filhos de novo aos pais, e o coração dos pais aos filhos, a mensagem. Note Malaquias 4, não 3, 4. Outra coisa, quando Billy, meu filho, e eu, e o irmão Ernst Baster, estávamos em nosso caminho à Palestina, logo depois de nos haver reunido com os judeus em casa do irmão Argan Bright, e eles haviam visto a reunião, Leo Petrus havia enviado estas Bíblias para ali, e ele disse: estes judeus vêm, se você chamasse a um grupo de líderes de Israel, quero dizer, não estes novos rabis com todas as suas cerimônias, mas chamar os verdadeiros líderes israelitas juntamente. E temos lido este Novo Testamento,
E conhecemos que quando o Messias vier, ele nos dirá estas coisas como a mulher em Samaria. Sabemos que Moisés disse que nosso Messias seria um profeta. E quando você lhes puder dizer e mostrar pela Escritura, ao que chegaremos na mensagem da noite, que eles tinham que ser obscurecidos e seus corações cortados de forma que o período dos gentios pudesse vir, para que tivéssemos um tempo de reconciliação para os gentios, e seus corações foram endurecidos tal, e como foi no tempo de José, e assim por conseguinte, e logo trazer aqueles judeus a um lugar, e chamar aqueles homens daquela audiência tal, e como faz você a esses gentios aqui, pela inspiração do Espírito, porque eles diziam, se este Jesus, se ele é o Messias, e suas palavras são verdadeiras, então ele não está morto, e ele está vivo, e se ele está vivo, ele prometeu estar em os servos, seus discípulos. E se nós pudermos vê-lo fazer o sinal de um profeta, então creremos que ele é o Messias. Que coisa perfeita, exatamente correto. Então o que fará isto? Uma nação nascerá num dia em meio dos líderes. Cada um deles diria, o conhecemos. Quando este rabino diz isto, problema resolvido. Uma nação nascerá num dia. Israel nascerá num dia. Eu ia em meu caminho e me detive no Cairo, Egito, com a passagem em minha mão. E de 15 a 20 minutos da hora da chamada, eles estavam se preparando para fazer a chamada. E eu desci para ver uma peça pequena de ébano, com um elefantinho feito de ébano, com uma presa de marfim, e eu ia enviá-lo ao doutor, amigo meu, doutor Sam Adair, como pesa papéis. E eu estava olhando e algo me disse, esta ainda não é a hora, aparta-te da Palestina. Então eu pensei, isto foi tão somente eu pensando isto, e continuei. Algo disse, esta não é a hora. E eu fui para trás do hangar, levantei minha cabeça a Deus, e eu disse, Deus, foste tu falando-me? Disse, esta não é a hora, aparta-te da Palestina, este não é o tempo. Então eu tomei minha passagem e a troquei, e parti dali, através de Roma, regressei a Lisboa, em Portugal, e dali de regresso aos Estados Unidos. Agora vamos parar aí. Eu sei que muitos de vocês estão entendendo isso, mas nem todos estão entendendo. Mas eu vou dar uma ajudazinha. O que o irmão Brano está falando aqui é que quando um grupo de judeus viram o seu ministério e viram os sinais e maravilhas que Deus operava através de seus ministérios, isso nós temos até em vídeo, eles foram visitar o irmão Brana. E quando eles visitaram o irmão Brana, falando desses sinais, eles ficaram empolgados. E disseram, irmão Brana, se o senhor for a Israel e fazer esses sinais, porque judeus, ele crê em sinais. Se você disser lá, eu sou um profeta, ele diz, então faz um sinal aí que eu quero ver. Se você fizer, ele vai crer em você. Discernir o segredo dos corações, os judeus creem nisso. Então o irmão Brana era a pessoa adequada para se apresentar aos judeus. E aquele grupo de judeus foi lá e convidou ele para Israel. Olha, irmão Brana, se você for lá pregar esta mensagem, os judeus vão se converter, eles vão crer nisso aí. E o irmão Brana se arrumou,
Eles alugaram auditório, distribuíram Bíblia, fizeram o convite. E às vezes Deus é assim, às vezes Deus deixa a gente ir, sabe? Talvez você queira argumentar com Deus: Deus, por que tu deixou? Ele deixa. Às vezes tem coisas que não é para você fazer e você sai e ele vai te olhando. Bem ali ele te para, pum. Então, o irmão Brana pegou o avião e foi embora, fazendo escala. Quando ele chegou no Cairo para chegar na Palestina, para ir para Israel, o Espírito de Deus falou com ele. Disse: não é chegado a hora para os judeus. E nem o irmão Brana era profeta para os judeus. Ele era profeta para os gentios. Deus não estava tratando com os judeus, Deus está tratando com os gentios. Os judeus estão lá esperando a sua hora, estão orando no Muro das Lamentações. Lá Deus falou claramente com ele, ele teve que pegar o avião de volta. Isso causou um transtorno, porque aqueles homens disseram: meu Deus, que homem é esse? Pensávamos que ele era homem de palavra, ele disse que vinha, agora voltou dali. Eu vou lhe dizer uma coisa: quando Deus entra em cena, a nossa palavra não serve para nada. Tem que ser a palavra de Deus e acabou-se. Ontem nós estamos falando sobre a locusta e o gafanhoto que vinha corroendo a plantação, né? O que é isso? É quando você está mostrando a palavra, o indivíduo está dizendo: isto não é para nós, isso foi só para os apóstolos. Isso é o gafanhoto, isso é o pulgão, é a locusta querendo corroer a palavra. Mas quando você tem a revelação, você aperta aquele spray de inseticida e dá na cara do pulgão e diz para ele: mas a minha Bíblia diz que essa promessa é para vós, para vossos filhos, para os que estão longe e para quantos Deus o Senhor o chamar. Amém? Então você aperta o spray e dá-lhe uma inseticida no inimigo e mata esse pulgão. Então o irmão Brana teve que voltar dali, porque um profeta, ele está sujeito a Deus. Ele não pode fazer coisas enquanto Deus não lhe mostrar. E quando ele tenta fazer, Deus vai lá e puxa ele de volta, né? Então ele tem que voltar lá do Cairo. E aqui no parágrafo 156, ele diz assim: esta não é a hora, aparta-te da Palestina, este não é o tempo. Então tomei minha passagem, a troquei e parti dali através de Roma, regressei a Lisboa, em Portugal, e dali de regresso aos Estados Unidos. Ainda não era a hora, a iniquidade dos gentios não havia enchido ainda ao final da taça, porém algum dia isto será, e Deus enviará alguém ali que seja um profeta e lhe provará. Eu confio que Deus levantará agora mesmo, quem quer que seja, isto levantará rapidamente, e eu creio que tem que vir. Por isso é que estamos estudando, que estamos tão próximos. E recorde, no mesmo minuto que os judeus recebem a Cristo, a igreja gentia se vai. Logo as pragas são derramadas sobre os gentios, a tribulação. E como os homens, grandes mestres, ensinaram, e olhando esta Bíblia, e dizer que a igreja passa pelo período da tribulação, quando não há escritura na Bíblia que o diga, eles não têm captado nada. Deixa eu parar aqui de novo. A teologia e as denominações dizem que a noiva passa pela grande tribulação. Isso foi uma das revelações que o profeta trouxe para nós. Porque enquanto estávamos na denominação, o que nos ensinava era isso, que a igreja ia passar pela grande tribulação. O profeta mostra que em nenhum momento na história Deus deixou o seu povo passar pela grande tribulação. Se lembre de Noé, quando foi anunciado aquela grande catástrofe do dilúvio, que iria varrer a população do mapa, Deus tinha uma arca para proteger os que
creram na sua palavra. Amém? Então observe que sempre é assim. Antes do dilúvio chegar, Enoque subiu e foi embora para a glória. Foi um arrebatamento. Então, em toda a história que houve grandes coisas, Deus sempre protegeu a sua igreja. E agora, Ele, para realizar essa grande tribulação, Ele tem que tirar a noiva, porque Ele vai tratar com os judeus, né? Então Ele diz assim, onde foi que nós paramos? 160. Um homem veio a mim outro dia e disse, a irmã Macperso ensinou que a igreja passará pela tribulação, porque nós seremos luzes resplandecentes neste tempo. Então é Israel, não os gentios. Já os gentios se têm ido à igreja. Eles não têm que passar pela tribulação. O dragão lançou água de sua boca. O capítulo 17, isso é Apocalipse. E fez guerra com o remanescente, as virgens dormentes. A igreja real tem partido. Ela já está na ceia das bodas. Para esta, o espaço de tempo onde as ceias das bodas estarão se celebrando na última semana. E isto é quando se estabelece a tribulação, quando as lagostas e as perseguições se levantam sobre as igrejas. De coisas como estas, logo ao final, no capítulo 19, aqui vem ela com seu noivo. Capítulo 19, com detalhe, Apocalipse 19. Senão você vai pensar que é capítulo 19 de Daniel. Aqui é Apocalipse. Logo ao final do capítulo 19, aqui vem ela com seu noivo. Vamos ler o capítulo 19 de Apocalipse? Vamos lá? Vamos ver isso aí? Maravilhoso. Ele vindo com sua noiva. Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse 19. Que diz assim, capítulo 19 de Apocalipse: E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão, que dizia, Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Amém? Quem é essa grande multidão que você pensa aí, hein? E depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia, Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Isso aqui é Roma sendo queimada. E os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia, Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós o que temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro,
e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicadas de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-nos exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa ao lagar do vinho e do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne dos homens livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Amém? Aí está o capítulo 19. Aqui vem ela com seu noivo, aleluia, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com as vestes salpicadas em sangue, e os exércitos celestiais cavalgando em cavalos brancos, vindo com ele. Ali vem ela para tomar seu lugar para o milênio. Amém? Bendito o nome do Senhor, aleluia. Veja, meu irmão, agora você lendo aqui o capítulo 19, o que você deduz aí? Que a Bíblia conta o começo, o meio e o fim da história. Nada é novo para nós. Nós estamos apenas vendo o desenrolar de toda a história do livro que Deus escreveu e mostrou a história de todas as coisas. Não crer nesse livro é a maior ignorância espiritual que um homem pode ter na vida. Dar as costas para essa verdade é preciso ser bastante cego de alma, porque tudo que está escrito está se cumprindo. Agora vem uma parte gostosa aí, que eu observei essa semana. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Quando eu vejo fatos acontecendo, eu sempre olho para o lado espiritual. Eu queria saber por que Deus ainda está voltado para esta nação. Eu queria saber por que Deus tem dado crédito ao Brasil, por que Deus ainda abençoa esta nação. Porque, irmão,
Olhe para você nesta manhã. Olha aqui nós sentados com ventilador, saindo daqui. Está cheio de violência. Você não sabe o que é violência. Violência é essas nações aí que Deus já deu as costas para ele, e milhares de pessoas abandonando casa, abandonando móvel, família, pai e mãe, sem nunca mais ter esperança de ver um deles, e querendo varar uma fronteira dessa para encontrar um abrigo, e as nações fechando as portas, e você não saber o que vai ser seu amanhã no outro dia. Sem ter onde dormir, sem ter um banheiro confortável, sem ter um chuveiro para você ligar e tomar um banho e depois se deitar numa cama cheirosa. Irmão, nós estamos tão bem abençoados e nem prestamos atenção o quanto somos abençoados. E às vezes estamos murmurando, se queixando, porque o salário não era bem isso que eu queria ganhar mais. Eu entendo, todos nós precisamos ganhar um bom salário para manter nossa casa, mas quando essa prova vier, não murmure não, agradeça a Deus por tudo. Então eu queria saber por que o Brasil ainda é abençoado por Deus. Por que deu essa guinada agora na eleição? Porque um homem que é assim com Israel foi colocado no poder. E não que eu confie nisso, irmão, porque eu vou lhe dizer uma coisa: quando Deus tem que abençoar uma nação, Ele abençoa para pagar a conta dele com aquela nação. Tu abençoou meu filho, então eu vou te abençoar também. Mas isso não impede de Deus lançar o juízo quando essa nação se torna pecaminosa e afronta a Deus. Então eu não estou confiando no Brasil, no governo que está aí, eu não estou confiando nada disso. Eu estou confiando que Deus está na direção de tudo, que Ele está segurando a situação para dar tempo para a noiva ser arrebatada. É nisso que eu estou confiando. Mas eu não sei, os homens mudam de plano. Você não pode se apegar a ele, dizendo com aquela arrogância. Quando chega lá, ele sofre uma pressão daqui, sofre uma pressão dali, e ele começa a mudar a conversa, ele começa a desfazer o que ele prometeu, porque a Bíblia diz: todo homem é mentiroso e só Deus é verdadeiro. Mas o que eu vejo nisso aí? Eu fico olhando para que lado Deus está dirigindo a coisa. Agora eu entendi por que Deus ainda trata com esta nação. Você sabe quem foi que leu a carta e que deu maior apoio para Israel ser uma nação novamente em 1948? Um brasileiro. O Brasil estava assim com Israel nesse tempo. E um brasileiro, um ministro, eu vou ler aqui para vocês, eu até separei aqui, o nome dele é Oswaldo Euclides de Souza Aranha, conhecido como Oswaldo Aranha. Veja bem, ele é brasileiro. Aqui diz assim: por ter sido uns articuladores da criação do Estado de Israel, ele foi homenageado ali em Israel, emprestando seu nome a uma rua em Tel Aviv, em Israel. O nome desse brasileiro está lá em Israel, porque Israel é assim, Israel é um povo grato, é um povo agradecido. Você faz um bem para Israel, eles te honram, ele faz no teu busto, põe numa praça pública, eles te reverenciam. Então Israel está cheio de heróis que protegeram Israel, eles vão lá, e esse brasileiro está lá, o nome dele, numa das ruas principais de Jerusalém, o nome dele. Então ele diz assim: pelo mesmo motivo, há também uma rua com seu nome em Berseba, Israel, localizada no campus da Universidade Ben Gurion do Negev, lá em Jerusalém. Há também uma praça em Jerusalém com seu nome e uma rua em Ramagã, homenagem também concedida em Porto Alegre em 1930, através da Avenida Oswaldo Aranha, aqui no Brasil, em Porto Alegre. Então, olha, chega, eu me arrepio de falar isso, porque eu sou brasileiro, agora eu sou brasileiro. Você está entendendo a coisa? Você está entendendo o espírito da coisa? Então, olha a participação do Brasil na fundação do Estado judeu. E isso trouxe uma grande bênção para este país. E você sabe,
assim como Estados Unidos, nós somos uma potência em riqueza. A única desgraça é que pegaram a nossa riqueza e jogaram pelo ralo. Mas se toda a riqueza que temos, o homem fosse honesto e cumprisse com seus deveres com esta nação, nós tínhamos os melhores hospitais do mundo, nós tínhamos as melhores cidades do mundo, porque todo esse monte de dinheiro que está lá fora fosse gasto aqui, meu Deus, nós éramos uma potência. Quer dizer, Deus abençoou o Brasil. Os brasileiros é como um pai que dá uma herança para o filho, e o filho, em vez de multiplicar aquilo ali, ele vai e joga fora, gasta com tudo na farra. Foi o que fizeram no nosso Brasil. Fizeram uma farra com nossos recursos naturais, com nosso dinheiro público, fizeram uma farra e ainda não estamos ruins. Com toda essa farra, ainda não estamos ruins. Quando você olha lá fora, essas nações caindo aos pedaços, você percebe que está bem. Hoje você escolhe o que comer. Hoje eu vou comer frango, amanhã eu vou comer um peru assado, uma galinha caipira, ainda vai ali e compra um ovo de galinha. Nós temos esse privilégio de comer um ovo original. Eu só gosto de ovo de galinha caipira, não come esse ovo branco não, cheio de câncer. Irmão Brandinho, não come esse ovo, só tem câncer nele. Mas de vez em quando eu acho por aí uma galinha caipira e comendo como aquele ovo de galinha caipira com a gema bem vermelhinha, bem original. Você vai ali não ver o peso, é uma fartura de peixe. Você vai na horta do irmão Cheiro Verde, tem bastante verdura. Não é assim, meu irmão? Estamos bem e não percebemos. Mas o que é isso, meu irmão? É porque o Brasil, Deus deu um cheque em branco assinado para o Brasil, porque abençoarei os que te abençoarem. Olha onde está a posição do Brasil, veja, e o que Deus está fazendo? Deus está se lembrando daquele dia. Então, quando esse sistema imundo, imoral, podre, tentou avançar na nação, de alguma maneira Deus deu uma quebradeira nele, porque eu nunca vi nesta nação, desde que eu me entendo, políticos irem para a cadeia, e para a cadeia mesmo, e políticos de grande influência nessa nação não iam presos, porque eles compravam todos os juízes, mas de repente Deus virou a mesa, e está tudo na cadeia, e vai muita gente para a cadeia. Amém? Aí você diz, é o homem? Não, é que Deus se lembra da sua promessa, e nós estamos incluídos na promessa de Deus. Aleluia! Que coisa, irmão, isso é um privilégio, saber. Então, aí você conhece a história do seu Brasil, aí você entende por que Deus ainda está tratando com essa nação, porque ficou, como é que chama, irmão, que eu falei ontem, ficou o quê? Um penhor? O que foi aquela palavra que eu usei quando estavam conversando? Hein? Ficou um crédito, o Brasil ficou com um crédito com Deus por causa da fundação de Israel, e Deus está retribuindo esse crédito. Olha, irmão, quando eu vi quem tinha feito a fundação de Israel, leu a declaração e que deu todo o apoio, foi um dos contribuidores para a fundação de Israel em 1948, que era esse Oswaldo Aranha. Quando aquilo bateu em mim, deu um estalo. Eu disse, não, isso não pode ficar em branco. Então diz assim, veja, o nome dele está em Israel. Há também uma praça em Jerusalém com seu nome, e uma rua em Ramá, Gã, veja. E também ali em Porto Alegre, no bairro Bonfim, onde vivem centenas de famílias de imigrantes judeus, e o nome dele está lá. O filé a Oswaldo Aranha é um típico prato carioca batizado em homenagem a esse político. Veja, membro de uma família tradicional do sudeste do Brasil, a cidade de Campinas, no estado de São Paulo. Os Souza Aranhas era bisneto da viscondessa de Campina, Maria Luzia de Souza Aranha, neto de Martim Egídio de Souza Aranha,
e de Talvina do Amaral Nogueira. Era também membro de uma outra tradicional família do Sudeste brasileiro e do Rio Grande do Sul, os Freitas Vale, sendo descendente do barão de Ibirocaí, primo do ministro das Relações Exteriores. Veja, casou-se com Demelinda Bem-vinda, tendo sido seus filhos Luísa, Zilda Aranha, que se casou com Sérgio Correia Afonso da Costa. Aí está. Herdou de seus pais uma extensa propriedade rural e o gosto pelos livros. Leitor compulsivo, adorava escrever cartas e teve discursos e conferências publicados. Entre seus autores prediletos estavam Victor Hugo, Eça de Queiroz, Joaquim Nabuco, Machado de Assis. E, embora não fosse positivista, gostava de ler as obras do filósofo Augusto Conte. Veja, aí está. Deixa eu ver aqui a referência. Ele foi ministro da Fazenda aqui no Brasil, exerceu várias funções, e isso foi muito interessante para todos nós. É bom conhecer a história, né? Que a história responde nossas perguntas, a história nos faz ver melhor o cenário da política do mundo, a condição do país. E quando você olha outro país, você olha a Venezuela, o povo indo embora, abandonando tudo. Por quê? Porque o que faleceu, o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, ele não teve que fazer, ele mexeu com Israel. Ele disse: Israel é uma praga, amaldiçoou Israel. E a Bíblia diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aquilo trouxe destruição para aquela terra, veio a fome, veio a escassez, e olha que eles estão em cima de um banco de petróleo. Israel é montado, Venezuela é montada em cima de petróleo, e com tudo isso eles estão pobres e na miséria, e o povo indo embora. Por quê? Porque o seu presidente amaldiçoou Israel. Então, graças a Deus por tudo, que tudo está no controle. Isso não quer dizer que por causa disso nós vamos acreditar que vamos relaxar na nossa nação, que vamos ter dias melhores. Não. Os dias melhores que vamos ter aqui na terra, enquanto estivermos servindo ao Senhor. Enquanto você estiver na presença de Deus, crendo nas suas promessas, esperando o arrebatamento, eu garanto que teremos sempre dias melhores, porque onde Deus está, a alegria também está. As vitórias são dadas e os problemas são resolvidos. Isso não impede de termos problema. Vamos ter problema, mas vamos ter vitória, porque o que está conosco é maior do que o que está no mundo. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, e que bênção foi essa que o Senhor nos deu esta manhã. Aleluia. Vamos cantar para ir para casa, e no fim do dia, se Deus nos permitir, queremos voltar aqui. Aleluia. Trabalhadores do Evangelho, 119. 119, trabalhadores do Evangelho. Aleluia. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis. É fraco vós sejais, ó velhos, do céu vigor tereis. Os que esperam no
novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. No bom trabalho, quantas vezes estamos a falhar, sempre devemos nos reveses em Cristo confiar. Os que esperam no Senhor novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigar de andar, correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Jesus estará ao nosso lado, sua força nos dará, o nosso Salvador amado, sim, tudo suprirá. Os que esperam no Senhor, de pé agora. Subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Em Cristo sempre confiando, socorro vamos ter, o Salvador do céu baixando, virá nos socorrer. Os que esperam no Senhor novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigar de andar, correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Aleluia! Oh, como é bom confiar no Senhor, não é? Como é bom saber que Ele está no controle de tudo, que não tem nada fora do lugar, tudo está certo, amém? É só confiar e seguir caminhando. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu deixa cada pepita de ouro cair em nossas mãos, Senhor, que alegra a nossa alma, que transborda a nossa fé, Senhor. Obrigado, Deus.
por saber que fazemos plano, Senhor, façamos projeto de teus planos, Senhor, e que o Senhor está cuidando de tudo, e que o livro de história está se cumprindo a cada detalhe, Senhor, a cada situação. E o que é bom, Senhor, é saber que fazemos parte dessa história. Que o Senhor nos ajude, o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria para prosseguir a nossa jornada. Leva-nos na tua paz, e se houver uma oportunidade, queremos estar aqui à noite te adorando e ouvindo mais de ti, Senhor. Recebe o nosso culto, a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém e amém, Senhor. Deus vos abençoe. Cumprimente seu irmão.